Imagine a seguinte situação. Você mora no Brasil, tem uma vida profissional estabilizada, trabalha numa empresa há mais de 20 anos e tem um excelente salário, tem apartamento próprio, tem carro próprio e está muito feliz com a sua vida financeira. A emocional não está tão boa e, portanto, você conhece uma pessoa online e começa a se relacionar com ela. Depois que vocês se conhecem, viajam juntos, passam muito tempo juntos e percebem que vai funcionar finalmente, que querem ficar juntos, fazem todo o processo da migração para que você tenha um visto com essa pessoa, faz as entrevistas, todas aquelas partes mais difíceis estão prontas. Você volta para o Brasil, vende tudo que você tinha, menos o apartamento você mantém, mas você vende seu carro, pede demissão do seu trabalho de mais de 20 anos, investe o seu dinheiro numa universidade para sua filha no exterior, porque você está acreditando que vai recomeçar sua vida num outro país. E quando falta apenas 10 dias, uma semana, para você receber o seu documento tão sonhado pela migração, você tenta falar com seu parceiro, ele não te atende mais, simplesmente. Você liga, você escreve, você tenta fazer vários contatos e recebe zero resposta. Finalmente, você consegue falar com a mãe dele e a mãe dele diz que está tudo bem, que ela tem falado com ele todos os dias e que vai pedir para que ele te contate porque, afinal de contas, esse comportamento não é aceitável. Ele te contata, finalmente, e o final dessa história vocês não vão acreditar o que acontece. Então assista esse vídeo, porque eu vou começar a ler agora a carta dessa seguidora que ela me mandou contando toda a história dela. E essa história é muito recente, aconteceu tipo ontem. Ela esteve aqui na Suécia há pouquíssimo tempo. Eu a conheci pessoalmente porque eu senti tanta empatia por ela que eu quis conhecê-la. Falamos muito, mas eu quero ler para vocês o relato exato da forma que ela me escreveu. E no final desse vídeo, como eu costumo fazer com todos os outros vídeos de casos que chegam aqui no canal, eu dou a minha opinião como uma forma, de algum modo, ajudar a vocês a não serem tão emocionadas, porque nós mulheres brasileiras somos muito emocionadas e aí não funciona muito bem quando a gente resolve se relacionar com pessoas de uma cultura que é o oposto da nossa. Então no final desse vídeo vai ter dicas. Quer se relacionar com o nórdico? Tudo o que você tem que pensar. E vamos para a história. Eu vou olhar de vez em quando para baixo, que é porque eu tenho o computador aqui com a história que a nossa amiga Carolina nos mandou. Vou chamá-la de Carolina, não é o nome real dela, mas é um nome fictício que eu encontrei. Então vou ler da forma que ela escreveu exatamente, para que vocês consigam entender a história e acompanhar. Em julho desse ano, eu estava no aeroporto do Arlanda esperando o meu voo para Lisboa. Estava lá no lounge tomando um vinho delicioso, conversando, eu, Sofia e Neguinho, quando de repente eu recebo uma notificação no Instagram e era a nossa querida depoente Carolina contando um pouquinho da história dela. Então eu vou ler. Quando eu recebi essa história, eu falei, caramba, que babado. Mas eu disse pra ela, olha, eu estou agora no aeroporto, daqui a pouco eu vou voar, não vou conseguir ler tudo agora, não vou conseguir acompanhar tudo, mas escreva, porque eu quero ler assim que eu chegar em Portugal e tiver tempo para ler sua história e vou responder também. E assim ela o fez. Ela escreveu um textão, fui escrevendo vários textões, alguns eu consegui ler ainda antes de viajar, outros eu li lá já quando eu cheguei na viagem e a conversa com ela continuou porque eu fiquei muito impressionada e intrigada com essa história. E já de início ela deixou claro que ela me contou essa história porque ela queria que eu contasse para outras pessoas, para que mais pessoas tivessem acesso e ficassem mais preparadas. Se ela tivesse conhecido o meu canal antes de tudo isso que aconteceu com ela, e se ela já tivesse ouvido algumas das histórias que eu conto, e também se ela tivesse conhecimento de como funciona essa cultura, um pouquinho pelo menos, essa situação não teria acontecido com ela, porque ela com certeza estaria mais prevenida, não teria, por exemplo, deixado o trabalho, deixado tudo, se ela não tivesse plano A, B, C, D, como eu costumo falar, que é importante você ter se você vai se relacionar com alguém daqui.
Então, sem mais delongas, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa like, comenta qualquer coisa aqui, porque assim o YouTube vai recomendá-lo para mais pessoas e mais pessoas terão acesso a esse tipo de conteúdo também. E se você conhece alguma amiga que está se relacionando com algum nórdico, europeu em geral, manda esse vídeo para ela também, para que ela fique esperta e não caia numa cilada como essa que a nossa querida depoente Carolina caiu. Então agora vamos à história. Olá, Flávia, tudo bem? Você ainda faz vídeo contando histórias de pessoas que têm relacionamento com suecos? Eu gostaria de contar a minha história para você. Estou passando por um momento delicado e gostaria de ler a sua opinião. Bem, eu vou falar primeiro sobre mim e minha história. Eu sempre peço para vocês que escrevem contarem um pouquinho sobre a história para que todos nós que assistimos o canal, possamos conhecê-los também. Eu tenho uma filha que já está na faculdade. Tive um relacionamento de 18 anos com o pai da minha filha. Ele foi o meu primeiro namorado e o único relacionamento que tive antes de conhecer o sueco. Então, como dizemos aqui, né, a nossa amiga Carolina não tinha muita experiência com relacionamentos. Não vou falar exatamente a profissão dela, mas é alguma coisa na área bem técnica. Trabalhei há mais de 20 anos numa empresa multinacional. Tenho curso superior em outra área também. Eu tenho um apartamento próprio e tinha um carro. Eu conheci meu namorado sueco em um aplicativo de namoro há quase 4 anos atrás. Após mais de um ano conversando todos os dias, finalmente nos encontramos pessoalmente. Nossa história que acabou agora durou no total mais ou menos 4 anos. Eu viajei até a Suécia porque ele é autista e não viaja de avião há muitos anos. E ele nunca havia viajado sozinho. Ele só tinha viajado com a mãe dele. Só uma pequena pausa para falar, né, sobre o diagnóstico dessa pessoa, do Eric, que é como eu vou chamá-lo, porque eu vou chamar todo sueco de Eric. Então, quando a gente conversou, a gente se encontrou pessoalmente há pouco tempo, e ela falou que talvez, quando eu fosse contar a história, não mencionar que ele era autista, porque talvez podia gerar alguma confusão na compreensão das pessoas, mas eu falei pra ela que eu ia falar sim, porque eu acho importante a gente trazer tudo da forma mais real possível e deixar bem claro também que um diagnóstico de autista não tem qualquer relação com o caráter da pessoa. As pessoas com autismo, elas podem ter algumas dificuldades sociais, algumas dificuldades que outras pessoas não teriam, mas autismo não interfere no caráter de ninguém. Só para deixar bem claro isso. E vamos continuar. Esqueci de falar a minha idade. Eu tenho 42 anos e o meu ex-namorado sueco completou 40 recentemente. Então aqui não temos problemas com idade, né? Ele é autista, recebe pensão do governo, mas a maior parte da sua renda vem de aplicações na bolsa de valores. Ele tem apartamento próprio, mora sozinho, mas não dirige e não tem carro. Ele nunca conseguiu terminar a faculdade de economia. Também é uma característica, né, das pessoas com autismo. Elas podem ter um pouquinho mais de dificuldade de terminar coisas, apesar do hiperfoco também que muitas delas têm. Eu tô falando isso, gente, porque eu não sou especialista em autismo, mas eu trabalho com muita criança autista. E a gente faz muitos cursos na escola para aprender a lidar com essas crianças, para entender como que o cérebro funciona e como que a gente pode trabalhar com elas. Só para vocês saberem que eu não tô falando aqui qualquer coisa de achismo, não. Eu realmente tenho muita experiência com crianças assim e depois essas crianças vão se tornarem adultos não muito diferentes, né? Continuando. Ele tem pais vivos e uma irmã que tem síndrome de Down. Bem, a primeira vez que fui à Suécia para nos conhecermos foi em dezembro de 2021 e fiquei 20 dias hospedadas com ele. Foi tempo suficiente para percebermos que queríamos continuar juntos. Foi maravilhoso e só confirmou o que sentíamos um pelo outro. Então, conversamos muito sobre como ficaríamos e chegamos à conclusão que seria melhor eu ir morar na Suécia por conta dos negócios dele. Ele não viajava de avião sozinho, né, como ela falou. Então, de fato, talvez era mais fácil para ela, mais fácil em termos, porque eu não sei se ela considerou
Mas mudar para um país novo, com uma língua nova, é muito difícil, não tem nada de fácil nisso. Ela vem de uma região bem quentinha no Brasil, então chegar aqui, encarar o frio do clima e o frio das pessoas também é uma coisa que choca em geral. Mas enfim, no momento eles acharam que era mais fácil ela vir pra cá. E pra ele realmente seria quase impossível conseguir se adaptar no Brasil. Então, nesse sentido, a escolha foi mais acertada. Ele ganha muito dinheiro na Bolsa de Valores. Anotem essa informação. Ele ganha muito dinheiro na Bolsa de Valores. Ela vai ser importante mais à frente. Diante disso, eu voltei para o Brasil e comecei a preparar tudo para mudar a vida radicalmente. Ou de cabeça para baixo, como está agora. Ela escreveu e colocou um emoji gargalhando, porque é mesmo pra rir, né? Seria cômico se não fosse trágico. Então, saí do emprego de mais de 20 anos. Vendi meu carro, só não vendi o meu apartamento. Que bom, né, que você não fez isso. Ó, imagina, ficar sem trabalho, sem carro e sem teto. Não dá, né? Que bom. E voltei para a Suécia em abril de 2022. Consegui ficar 6 meses por aqui. Pedi a extensão da estadia e tudo estava indo muito bem. Então, assim, já viveram juntos, né? Já conviveram 6 meses seguidos, depois as idas e voltas. Não eram estranhos, não. A nossa convivência era bastante tranquila e ele me tratava muito bem. Início do relacionamento, tudo flores. A única pedra no sapato era a ex-namorada dele, que virou amiga, que infernizava às vezes falando mal de mim porque eu sou brasileira. Ele teve 2 namoradas antes de mim. Só para também deixar um pouquinho claro aqui, a ex-namorada dele também é autista. E às vezes essas pessoas com esse tipo de condição, elas podem ver as coisas um pouquinho mais quadradas. Então até mesmo conviver com outras culturas pode ser um pouquinho mais complicado. Daí talvez essa ex-namorada dele infernizar a vida dela por ela ser brasileira. Era algo muito diferente para eles. Os pais dele e familiares gostaram muito de mim e estavam felizes por nós. Completamos os 6 meses, eu voltei sozinha ao Brasil e demos entrada na aplicação para a residência. Então aqui já passou mais de 1 ano que eles se encontraram e ficaram juntos 6 meses. E aí decidiram então ela voltar para o Brasil e pedir a residência, porque quando você faz esse processo você tem que estar no seu país, você não pode estar na Suécia. E a partir daí eu só podia ficar 3 meses na Suécia, que é como turista, e 3 meses no Brasil enquanto aguardávamos a entrevista. É isso mesmo, segundo as regras daqui. Ele teve a ideia de viajarmos para a Tailândia por 3 meses e então não ficaríamos separados. Ele não quis vir ao Brasil porque dizia que tinha medo. Então fomos para a Tailândia em outubro de 2023 e voltamos para a Suécia em janeiro de 2024. Vocês estão vendo que a história é muito recente? Em janeiro voltaram à viagem. Finalmente, a tão esperada entrevista foi marcada para o dia 24 de abril. Então eu voltei sozinha para o Brasil dia 1 de abril e fui preparar toda a documentação que eles solicitaram. É mesmo muita documentação, mas tudo estava correndo bem até aqui. Fiz a entrevista, correu tudo bem e estávamos aguardando o resultado. Então, no dia 26 de maio, como de costume, ele me mandou mensagem de bom dia no WhatsApp e quando eu respondi, ele não recebeu as mensagens. Então eles voltaram de viagem em janeiro de 2024. Em abril foi preparar toda a documentação para o visto. Em maio ele não recebeu mais as mensagens dela. Eu aguardei e 1 hora depois ele ainda não tinha recebido nada. Tentei falar com ele em outros aplicativos, mas ele não me respondeu. Liguei para a mãe dele e disse que eu não estava conseguindo falar com ele e ela disse que tinha falado com ele alguns minutos antes e que ele estava num parque com um amigo. Então, horas depois, ele tinha me bloqueado de todas as redes sociais. Estão entendendo, gente? Imagina, você tá num relacionamento com uma pessoa, você acha que tá tudo bem, tá correndo tudo bem e a pessoa simplesmente não te responde mais,
e te bloqueia nas redes sociais. Não estamos falando de alguém que a gente só conversou na internet, ou alguém que a gente saiu e fez uma tchaca e foi embora. Estamos falando em alguém que até ontem estava planejando uma vida junto com você e ter inclusive filho com você. Imagina o choque da nossa querida Carolina. Eu agora consigo gravar essa história com um pouco mais de neutralidade, mas no momento que eu fui lendo essas mensagens dela, gente, eu fui sentindo tão mal, tanta angústia, que vocês não têm noção. Então eu precisei também esperar passar um tempo para eu conseguir sentar aqui e gravar de uma forma mais natural possível, porque o choque foi enorme. Horas depois, ele tinha me bloqueado de todas as redes sociais. Depois de 5 dias, ele me ligou e disse que estava terminando o nosso relacionamento porque havia encontrado outra mulher, uma chinesa. Vocês estão percebendo, né, gente? Imagina isso. Ele disse que queria ter filhos e que teria mais chances com ela, porque ele tem 36 anos. Na verdade, ela tem 36 anos, né? Ela corrigiu aqui. Ok, então ela, como tem 42, pra ele ela já tá passando da fase de ser mãe, e uma de 36 tem mais chances do que ela, já que ele quer ser pai. Ele disse que não me deixaria com problemas financeiros e que iria me dar uma compensação pelo tempo que fiquei com ele, por eu ter deixado o meu emprego e etc. Vocês lembram que eu falei sobre a parte financeira? Ele tem muito dinheiro. Além de receber apoio do governo, ele também investe na Bolsa de Valores e tem muito dinheiro. Ele disse que não iria cancelar a residência, que iria me dar isso de presente. Disse que me ajudaria a carregar as minhas malas até o aeroporto, etc. Então, mesmo ele tendo terminado o relacionamento e dizendo que ia ficar com uma chinesa, ele falou que ia manter a residência dela, porque se ela tivesse a residência, ela teria a possibilidade de vir para a Suécia, já que ela vendeu tudo no Brasil, e refazer a vida dela aqui mesmo sem ele, porque ela estaria ilegal, ela já tinha estado aqui, ela amou a Suécia e ela acreditava realmente que ela conseguiria viver aqui sem nenhum problema. Para resumir a história, não deu certo com a chinesa, e então ele conheceu uma tailandesa pelo Instagram e em 2 semanas ele viajou sozinho para a Tailândia. Em 2 semanas ele viajou sozinho para a Tailândia. Não era ele que tinha medo de viajar sozinho, que nunca tinha viajado sozinho na vida, só com a mãe. Agora ele viaja sozinho para a Tailândia para encontrar uma tailandesa. Ele está lá há mais de 1 mês. Então ele foi pra Tailândia, né? Terminou com ela, foi tudo assim, um atrás do outro. Terminou com ela, começou a namorar com a chinesa, não deu certo com a chinesa, arrumou a tailandesa na internet, comprou bilhete, foi pra Tailândia e tá lá com a tailandesa há 1 mês. E tudo que ele havia prometido, ele disse que não iria mais fazer. O que ele tinha prometido? Ajudar financeiramente, porque ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. E que ele ia também, só pra deixar claro aqui, né, o que vocês podem talvez dizer, ah, mas ela não vendeu as coisas, então ela não tinha dinheiro. Não, ela não tinha dinheiro porque o dinheiro da rescisão dela, que ela recebeu, que foi um dinheiro muito bom, e também do carro que ela vendeu, ela realizou o sonho da filha de ir para os Estados Unidos e estudar. Então a filha poderia ter um futuro melhor e ela poderia reconstruir a vida dela aqui na Suécia. Esse foi o pensamento que eu acho que no lugar dela eu teria pensado igual. Se eu tivesse a oportunidade de proporcionar algo assim para minha filha, eu faria também. Então por isso ela ficou de fato sem dinheiro, com a expectativa de recomeçar a vida dela aqui na Suécia. Então ele disse que não ia fazer mais nada do que havia prometido. Ele cancelou a residência, disse que não ia mais me ajudar a carregar as minhas coisas, e quando eu perguntei sobre ajuda financeira, ele disse que só teria dinheiro em setembro, mas também não me disse o valor que iria me dar. Então já foi mudando tudo, né, gente? Depois de algumas semanas que ele estava lá, ele começou a me enviar e-mails falando sobre ele e pedindo desculpas por ter cancelado a residência. Como eu disse pra vocês, eu estava numa viagem, né? Então eu via uma parte, às vezes eu respondia, aí depois eu voltava a falar, ela voltava a me dizer e a gente foi falando dessa forma. Então eu disse pra ela, menina, bom dia, estou no aeroporto esperando o meu voo e o meu queixo está caído aqui com a sua história. Continua escrevendo que vou lendo e respondendo conforme vou conseguindo.
E aí ela continua me escrevendo. Nesse período, eu entrei numa depressão profunda. Fiquei um mês sem conseguir fazer nada, só na cama. Contei com a ajuda de amigos e a minha mãe veio de outro estado para ficar comigo e cuidar de mim. Tudo isso foi um choque para mim. Claro que foi um choque para mim que não tô na sua situação. Imagino você que está nessa situação. Meninas, escrevam aqui como vocês ficariam numa situação como essa e como vocês agiriam, porque eu não consigo pensar muito. Como pode? Tantos planos que tínhamos juntos, estava indo tudo bem e recebi essa rasteira. Me senti tão frustrada, desesperada e desapontada. Eu não tinha dinheiro nem para o psiquiatra. Tive que emprestar dinheiro da minha amiga. Vocês percebem, gente, como que a vida da pessoa desmorona por causa de um sonho? Antes que você me pergunte se eu tenho algum dinheiro, eu te respondo. O dinheiro que eu recebi da minha rescisão, eu paguei os 2 primeiros anos da faculdade da minha filha nos Estados Unidos. Eu acho que eu até adiantei isso na história, né? Então, eu não fiquei com nada. E eu era a pessoa que tinha a melhor situação financeira na minha família. Eu que ajudava todo mundo. A minha ideia era começar a trabalhar na Suécia assim que a minha residência fosse aprovada. Mas agora todos os planos e sonhos foram destruídos. Aqui ela responde o texto que eu escrevi para ela e ela diz: sim, obrigada. Bom saber que alguém se importa com a minha história. O meu ex-sueco disse que eu estou exagerando e que términos acontecem. É mesmo uma mentalidade daqui. Eles não têm nenhuma responsabilidade emocional com você. É isso. Na cabeça de um sueco funciona assim. Você é adulto, nós estamos aqui porque nós queremos. Se amanhã eu não quiser mais, eu tenho todo o direito do mundo de dizer tchau e você que se resolva com os seus problemas. Em contrapartida, se é você que diz tchau para eles, eles entendem também, porque eles são adultos e eles que se virem. É como funciona um pouquinho a mentalidade, que pra gente é muito chocante, mas pra eles é a coisa mais normal possível. Vocês viram aqui o que ela escreveu, né? Ele disse que eu estou exagerando e que términos acontece. Ele quer diminuir a responsabilidade dele, ela escreveu. Agora, há 3 dias atrás, ele me desbloqueou no WhatsApp e conversamos por telefone por umas 2 horas. Ele disse que as coisas não estavam indo bem com a nova namorada tailandesa. Ela tem 20 anos e é uma espécie de sugar baby. Se vocês não sabem o que é uma sugar baby, são essas meninas muito novinhas que arrumam homens muito mais velhos, que têm algum poder financeiro. Não existe sugar daddy pobre, né? Aí não existe, mas porque o maior interesse dessas meninas é o financeiro. Elas, em geral, não estão nada interessadas no ser humano, mas no que eles podem proporcionar para elas. Então pronto, ele terminou com a nossa querida Carolina, pessoa profissional, queria coisa séria para arrumar uma sugar baby de 20 anos na Tailândia. Pelo que entendi, eles haviam brigado e ela estava dando um gelo nele. Ele não pediu para voltar nem nada, mas disse que pode me ajudar a carregar as coisas, porque ele pretende voltar para casa em setembro, mesmo período que eu pretendo buscar as minhas coisas. Então ela já tinha tudo aqui na Suécia, gente. Estava tudo já na casa dele e ela só estava tentando planejar com ele um dia e um horário para vir buscar as coisas dela, uma vez que o relacionamento tinha acabado. Esse é o resumo do meu conto de fadas que virou um filme de terror. Olha isso, gente. Vou ler de novo. Esse é o resumo do meu conto de fadas que virou filme de terror. Conto de fadas. Tem muita mulher na internet procurando um príncipe encantado. Gente, eles não existem. É melhor vocês procurarem por um sapo. Procurem sempre o sapo, porque se beijar e virar um príncipe, você tá no lucro. E aí eu escrevi pra ela: "Ô, Carla, sinto muito pelo que você passou, mas infelizmente esse tipo de comportamento é bem comum entre as pessoas aqui." E gente. Eles não sentem que tem nenhuma responsabilidade emocional com ninguém. Vou voar agora, mas depois gostaria de continuar conversando com você.
E se você autorizar, eu contarei sim a sua história no meu canal para alertar outras mulheres. E aí ela me responde: eu não sabia que eles eram assim, isso é triste. Foi algo que eu aprendi muito cedo com os meus pais. Ok, conversamos mais depois. Eu tentei resumir ao máximo, mas pode me perguntar o que quiser. Sim, autorizo que você conte essa história no seu canal, porque eu sinto que eu tenho que ajudar outras mulheres a não caírem em ciladas. Desejo uma ótima viagem para você. Aí depois, no dia seguinte, eu já estava lá em Portugal e a gente voltou a falar. Oi, tudo bem? Vi um pouco da sua viagem, que incrível, porque ela me segue no Instagram e eu compartilhei um pouco lá da viagem em Lisboa. Eu estou à disposição para as informações que você precisar. Eu esqueci de falar que o sonho dele é ser pai e nós estávamos tentando engravidar, mas não tivemos êxito. Ele tentou até me levar para uma clínica para inseminação in vitro, mas eu desisti no último momento com medo de complicações. Agora penso que foi a melhor decisão que fiz. Foi mesmo a decisão mais acertada que você fez. Imagina esse cenário que podia ser pior. Sabe aquela frase? Nada é tão ruim que não possa piorar? Imagina se você engravida. E daí, mesmo ele querendo se separar de você, ele espera essa criança nascer. Essa criança muito provavelmente ia nascer aqui na Suécia. E daí essa criança ia começar a criar vínculos aqui na Suécia. E depois, querida, que ele te desse um chute na bunda, você nunca mais conseguiria ir embora com essa criança pro Brasil. Porque no vídeo anterior que tá aqui no canal, eu já falei sobre AIA. É um tratado internacional entre os países e que a criança vai ficar no local de residência. E outra coisa, ele nunca autorizaria você sair. Então imagina, além de ter perdido o maluco que deu a louca, você ainda tem que ficar presa nesse país porque arrumou um filho com ele. Sorte sua. Agradeça a Deus porque você não conseguiu engravidar. Ele me ligou há 3 semanas atrás me pedindo desculpas e dizendo que estava arrependido do que ele fez, mas não me pediu para voltar. E você voltaria, né? Eu espero que não. Parece que bateu algum peso na consciência. Ele me mandou dinheiro para eu comprar as passagens e poder ir buscar as minhas coisas que ficaram no apartamento dele. No apartamento dele, que seria o local onde os dois morariam, né? Gente, eu espero que essa história não fique tão longa, mas se ficar, assistam na mesma. Dá like, comenta, pra gente ter muito engajamento e mais pessoas chegarem nessa história, porque tem outras cabeludas também. Mas enfim, esse texto foi o último que ela me mandou. Depois disso eu não quis continuar escrevendo e eu perguntei se ela podia atender o telefone. E daí eu liguei pra ela e tudo mais que eu vou contar aqui vai ser do que a gente conversou, né? Então ela estava muito mal, fazendo terapia, entrou, né, num processo muito pesado, autoestima baixíssima. E aí eu pedi pra ela me mandar fotos do ser humano, porque eu queria ver, né? Porque quando a gente pensa normalmente num sueco, a gente pensa nesses deuses gregos que tá na imagem coletiva das pessoas, né? Então eu pedi pra ela mandar foto dos dois, que eu queria ver, né? O casal e tudo assim. A Carolina é muito bonita. Ela tem uma pegada asiática, que é assim, muito bonita. Ela tem 42 anos, mas se ela quiser falar pra qualquer pessoa que ela tem 35, passa. E o povo ainda vai dizer assim, nossa, você tem tudo isso? Eu pensei que tinha menos, porque ela realmente é muito bonita, muito jovial. E talvez também a gente perceba aí que ele é chegado numa asiática, né? Porque ela tem muitos traços asiáticas e depois ele foi achar uma chinesa, tailandesa, enfim. Talvez seja o gosto dele. O nosso querido Eric, gente, vocês conhecem aquele bichinho chamado bicho-pau? Vou falar mesmo, quero nem saber, me julguem se quiser, porque esse cara, ele tá se achando, porque assim, ninguém quer, entendeu? Ninguém quer. Talvez ele tenha um papo interessante, não sei, mas olhando na rua, se passar na rua e você olhar pra aquele ser humano, ninguém quer, não se interessa. Parece um bicho-pau. Coloca uma foto aí, editor, daquele bichinho-pau para as pessoas terem uma noção mais ou menos do que ele se parece. Eu não gosto de ficar falando de aparência de pessoas, tá? Eu acho que não é nem elegante fazer isso, mas nesse caso eu vou falar, é um bicho-pau, parece um bicho-pau, e eu não quero nem saber. É isso. Ela é linda, acho que ela se livrou e falei pra ela, olha, você tem capacidade de arrumar pessoas muito mais linda, muito mais interessante que ele, e ele perdeu. Ele perdeu. Eu encontrei com ela de novo
aqui pessoalmente há mais ou menos 2 semanas, porque ela veio pra Estocolmo buscar as coisas dela. Eles iam morar em Estocolmo. A gente sentou no café, conversamos. Depois eu trouxe ela aqui em casa, a gente almoçou. Porque eu fiquei com tanta, assim, empatia por ela, sabe? Pessoa linda, educada, inteligente, assim. Nossa, que homem louco. Enfim. E aí ela me falou que tava lá numa treta com a tailandesa, que a tailandesa tava gritando com ele no telefone. O homem tá perdidinho, assim, a menina lá na Tailândia faz tudo. Que ele alugou um apartamento pra ela. Ela fez ele alugar um apartamento pra ela no melhor bairro da Tailândia. Por 1 ano. Então mesmo que ele não queira mais estar com ela, ele tem esse apartamento lá que tem que pagar durante 1 ano. Enfim, essa menina vai tirar tudo dele. E a Carolina perguntou pra ele se ele tinha consciência de que ela era jovem demais pra ele. E ele falou que ele estava muito consciente. Tava consciente que talvez ela tava com ele porque queria bancar. Porque é aquilo, as pessoas autistas, elas são muito honestas, né? Elas não conseguem fingir. Então tudo que elas falam, geralmente, é realmente o que elas pensam. Então ele falou, eu não me importo, eu sei que ela tá comigo porque eu pago as coisas pra ela, porque ela quer ter uma vida boa, eu tô consciente disso. Mas como ele tá na vibe de querer ter um filho, talvez ele pense que uma moça de 20 anos vai ser mais fácil ainda engravidar, ter um filho e tudo mais, né? Mas ele não tá burro não, ele tá consciente. Por que eu falei da aparência dele? Que ela me falou, eu fiquei chateada, que ele tava falando mal da aparência da Carolina. Ela me disse, né, isso foi numa conversa que a gente falou, falando que, ela tinha umas manchinhas de corpo, ela tem umas sardinhas no rosto, gente, essa coisa mais linda, as sardas que ela tem. Meu sonho era ter sarda, eu não tenho sarda. Nunca tive, ninguém da minha família tem. E ela tem umas sardas que é a coisa mais linda. E ele começou a falar da aparência dela. Estávamos começando ali a entrar num relacionamento abusivo também, né, porque você tá com uma pessoa, você quer construir uma família com essa pessoa e você começa a falar coisas pra diminuir essa pessoa fisicamente, né? Então já tava entrando ali também nessa parte do relacionamento abusivo e mais uma razão também pela qual foi muito bom ela ter saído. E olha, não estamos falando de um Brad Pitt, tá? Porque se fosse assim, um cara lindo, maravilhoso, sarado e que tivesse falando da aparência dela, ia falar, realmente esse cara é muito bonito pra mim, eu sou muito, ele é muito areia pro meu caminhão, mas aqui é o contrário, ela que é areia demais pro caminhão do bicho pau. Por aí, parecia meu bicho pau, igualzinho bicho pau. Pra concluir esse vídeo, pra ele não ficar muito longo e vocês pararem de assistir, assistam até o final, gente. E quem tá assistindo até agora, escreve aqui embaixo, bicho pau, pra eu saber que vocês estão assistindo o vídeo e pra saber se eu devo trazer mais esse tipo de vídeo ou devo fazer coisas mais curtinhas, tá? Escreva aqui bicho pau pra eu saber que vocês estão assistindo. E agora eu vou pro final desse vídeo com as dicas que eu costumo dar. O sueco, gente, ele em geral, né, isso faz parte da cultura, ele é bem individualista. Ele vem em 1º, 2º e 3º lugar. Você virá no 4º ou no 5º e dê-se por satisfeita, que pra eles é super normal. Tá reclamando de quê? É assim. Outra coisa, quando o sueco entra no relacionamento com uma estrangeira, ou mesmo entre eles, tá tudo escrito. Tá tudo no papel, sei lá, comprou um apartamento junto, ó, eu tô pagando 30, você 70, 30 quando vender é meu, é teu, 70 é meu. É assim, entre eles também, especialmente com estrangeiro. Sueco nunca entra no relacionamento falando assim, ai, tô apaixonado, vou ficar casado pro resto da vida, isso basta. Nunca vai bastar isso pra eles. Pra eles, importante é ter um plano A, B, C e D. Eles são extremamente racionais e a gente, se vai se relacionar com eles, temos que pensar racionalmente também. Então, por exemplo, você mudou pra cá. O seu plano A é casar, dar certo e ficar com ele. Qual é o B? Se ele vira pra você do dia pra noite, como aconteceu com a nossa querida Carolina, e fala, não quero mais, vai embora. Você tem pra onde ir? Eu falo sempre que tem uma fila do apartamento, que a primeira coisa que você tem que fazer é entrar pra essa fila, porque isso vai te aumentar a sua possibilidade de não ser jogada na rua no futuro, né? Pra Medina, como fala daquela novela, ninguém vai te jogar na Medina. Se você tá numa fila, tem possibilidade de ter um apartamento. Aprender a língua, a gente aprenda a língua, não importa. Aqui tem curso de sueco de graça. Vejo muita gente reclamar, tá? Que o curso não é bom. Não é bom, não importa. Você não escolheu viver nesse país, tem que se adaptar, tem que aprender a língua. Porque através da língua, você vai aprender também a cultura. E aí ninguém vai te enganar. Outra coisa, não assina nada que você não entende. Nada. Muito comum o cara chegar, amor, assina aqui esse papelzinho, é uma conta que eu tô abrindo pra gente. Às vezes eu vou estar assinando um papelzinho dizendo, se eu me separar, vou sair com a mão na frente ou outra atrás.
não assine. Seja esperta, fala assim, ai amor, então, eu não tô entendendo muito bem, eu vou falar com uma amiga brasileira que mora aqui e que ela sabe tudo, ela sabe muito bem sueco, ela sabe tudo sobre as leis. Se ele deixar você levar o papel pra sua amiga brasileira ler, tá tudo certo. Se ele falar, não precisa, deixa pra lá, é porque tinha cilada ali pra te pegar. Fica esperta. Outra coisa que eu falo em todos os vídeos, em vários vídeos, tem que pensar com a cabeça deles. Nunca vamos mudá-los. Essa é a cultura milenar deles, antiga pra caramba, é como eles são, é o modo de vida deles, é o jeito deles de ser, de estar no mundo. Não vamos mudá-los. Se nós queremos nos relacionarmos com eles e não ficarmos para trás ou não ficarmos em desvantagem, temos que entender como a cabeça deles funciona. E é assim, é uma cultura individualista. Pense em você primeiro, depois no outro. Ou você pensa em você primeiro e depois no nós. Mas nunca no nós em primeiro lugar, ok? Porque eles não fazem isso. Você nunca estará em primeiro lugar na vida deles. Você pode vir em terceiro, no quarto, primeiro, segundo, terceiro, normalmente são eles. Pense nisso. Eu vou deixar linkado nesse vídeo aqui um vídeo que eu gravei com a advogada Mirella. E nesse vídeo a gente fez um checklist. Eu acho que tem 10 pontos que vocês têm que fazer check em todos eles quando vocês vão entrar no relacionamento com o sueco, que é para não acontecer o que aconteceu com a nossa querida Carolina. É isso, eu vou terminar esse vídeo por aqui, espero que ele não tenha ficado muito longo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, comenta aqui bicho pau se vocês assistiram até o final. E muito obrigada por terem assistido esse vídeo, quero agradecer muito a Carolina por ter compartilhado essa história, desejo que ela esteja muito bem. Deixem também mensagens amorosas aqui pra ela. Ela já está enfrentando uma situação muito difícil, tá acontecendo agora, ela tá sofrendo muito ainda. Então nada de ficar criticando ela porque ela tomou uma decisão que talvez não foi a mais apropriada. Quero muito amor pra ela aqui nos comentários. Eu tenho contato ainda com ela. Eu vou guardar aqui no meu coração e eu quero que seja muito feliz. E ela vai ser muito feliz. E se tivermos atualizações no futuro e ela quiser compartilhar com a gente, eu vou trazer aqui. Então, obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!